Boa noite, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, que essa noite de domingo, esse início de semana, para a minha vida, para a sua vida, venha dar tudo certo, que o nosso Senhor Jesus tome a frente, que o Espírito Santo tome a direção, que nos livre, que nos guarde, que nos proteja de toda armadilha, que nos proteja de todo o laço do passarinheiro, de todos os males. Que todos esses próximos dias desta semana que está começando, dessa noite eu quero profetizar que Deus vai na frente para ser proteção, livramento para a minha vida e para a sua vida. Eu gostaria que você escrevesse aí abaixo nos comentários, o nome disso é legalidade espiritual, tá bom? Escreva aí abaixo, por favor. Deus vai na minha frente cortando todos os laços. Aleluia. Escreva aí, é noite de vitória, noite de bênção. Deus vai na minha frente cortando todos os laços. Escreva aí, por favor. E você que está aqui pela primeira vez, que o nosso Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te proteja. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo e eu digo sempre que aqui não é sobre religião, aqui não é sobre placa de igreja, aqui é sobre Deus, nosso Senhor Jesus, e a sua palavra que está aqui, é sobre isso que eu falo. E se você sente que você está precisando de oração, Bispo, ore por mim agora e continue orando, porque eu necessito muito de oração. Olha o que você irá fazer. Aqui abaixo, você verá a palavra inscrever-se. Consegue ver? Você vai clicar. É gratuito, não paga nada. No exato momento que você clicar, o seu nome será escrito, registrado nesse canal que é uma corrente de oração. E a partir desse momento, sempre eu vou estar orando pela sua vida, tá bom? Clique na palavra inscrever-se e eu peço também que você clique no símbolo do gostei. Nessa noite de domingo, eu senti meu coração de contar um testemunho, de contar uma experiência minha com Deus, uma experiência espiritual. Eu sei que algumas pessoas já ouviram, mas todos os dias aqui nessa corrente de oração, né, são milhares de pessoas que entram todos os dias aqui. Não são poucas, são milhares de pessoas mesmo que entram pela primeira vez e só ouve a oração, mas não conhece um pouco da minha história. E eu não sei porque o Espírito Santo, ele está me tocando, ele me tocou hoje durante o dia, para agora à noite falar esse relato meu, esse relato da minha vida, essa experiência que eu tive com Deus, e eu quero passar para você. Você que já conhece, que já ouviu, e você que nunca ouviu, mas eu sei que de alguma forma esse relato é para renovar a tua fé. Talvez Deus querendo dizer para você, eu sei como fazer, eu sei como agir, não se preocupe. Como vai acontecer? Se eu estou falando que vai acontecer, vai acontecer. Primeiro, Deus escolhe cada pessoa com um propósito, não é verdade? Existem coisas que você talvez não pensou que iria acontecer na sua vida, mas Deus te escolheu para você viver aquilo. Existem pessoas que estão aqui que você tem, que o seu sonho é ter uma casa confortável, uma vida confortável, não faltando nada para você, está tudo ótimo e não tem nenhum erro nisso. Tem pessoas que, para elas, ter o suficiente para ela viver já está bom. Só que Deus tem um propósito na vida dela e ela não sabe. Deus tem um propósito, conhecendo o coração dela, Deus tem um propósito de prosperá-la muito, para que através dela ela venha ser resposta e bênção na vida de outras pessoas. Existem pessoas que estão aqui que você tem um plano na sua mente traçado. Deus tem outra coisa. Deus tem outra coisa. E é os planos de Deus que se cumprem em nossa vida, né?
Como eu já falei aqui, eu sou pastor desde os 15 anos, eu prego a palavra de Deus. Nós temos igreja, temos ministério, apesar que eu digo sempre, não falo de igreja. Você não me vê falando aqui da placa da nossa igreja, porque a nossa intenção, mas muita gente tem curiosidade, nossa igreja é a Igreja Batista Avivamento Mundial. Mas eu não falo sobre isso, né? Você não vê eu colocando endereço ou nada disso, né? Porque é o que eu acredito. Jesus Cristo não é religião, não é placa de igreja. E ponto final. Então, eu sou pastor desde 15 anos, né? Nós temos um ministério. Estou falando para você entender o testemunho, para você entender o testemunho. Alguns anos atrás, eu estava na nossa igreja fazendo um culto, né? Pregando a palavra, fiz o culto inteiro, preguei a palavra. Por isso que é importante você ter sensibilidade espiritual. Porque às vezes Deus está falando algo com você já, só que por você não ter sensibilidade espiritual, você não consegue entender o que Deus está falando. Tem gente que tem dificuldade de ouvir a voz de Deus. Deus fala, mas tem gente que tem dificuldade porque ela não tem sensibilidade espiritual. E sensibilidade espiritual só se tem através de uma rotina de oração. Quando você tem uma rotina espiritual, tem um hábito de todos os dias orar, aquilo te dá sensibilidade espiritual. Então, se eu não tivesse sensibilidade espiritual, aquilo não teria acontecido comigo como aconteceu. Eu lembro que eu estava em uma noite, eu fiz o culto em nossa igreja, em nosso ministério, eu preguei a palavra para as pessoas e terminando o culto, eu me preparei, eu estava sozinho naquele dia, me preparei para ir para casa, né? E aí peguei o carro e eu estava indo em direção à minha casa. Aí de repente eu senti meu coração de ir para um bairro que ninguém me conhecia. Eu estou falando isso aqui de alguns anos atrás, tá? Eu não era conhecido, não existia ainda essa corrente de oração no YouTube. Eu era um pastor, mas eu não era conhecido. Eu era conhecido no meu bairro. As pessoas do meu bairro me conheciam, né? Inclusive a nossa igreja em nosso bairro era conhecida como a igreja que só andava cheia, porque era gente na pista, mas eu era conhecido somente no meu bairro e ponto final. E não era conhecido na minha cidade. E aí eu senti meu coração, sabe? Deus falou no meu coração, não vá para casa, vá para um bairro que ninguém te conhece e vá para a igreja. Eu tinha acabado de pregar, mas Deus colocou em meu coração de ir para a igreja, sentar no meio de todo mundo e ouvir a palavra. Imagine. Tem coisas que você não entende, né? Mas Deus fala, você tem que fazer. E aí eu sei que eu peguei o carro, mudei o roteiro, fui para um bairro que eu não ia muito. E aí tinha uma rua assim apertada, eu entrei e tinha uma igreja pequena, uma igreja bem pequena. Ali cabia 50, 70 pessoas ali, pra você entender, pequena. E eu sei que eu sentei na última cadeira. Sentei na última cadeira e fiquei lá ouvindo uma senhora, né, pregar. E eu sabia que ela não era da minha cidade pelo sotaque. O sotaque dela, a gente sabe, né? A gente sabe, você sabe quando o sotaque não é daquele lugar, né? O carioca, ele sabe quando uma pessoa que está lá no Rio não é de lá pelo sotaque, porque os cariocas têm um sotaque igual, os paulistas têm um sotaque, né? Os baianos, né? Cada um tem um sotaque. Então, quando eu ouvi, eu vi que ela não era do meu estado. Então, pronto. E ela estava pregando e de repente ela disse assim: esse rapaz que está aí no fundo, esse rapaz que está aí no fundo. Aí eu olhei para o lado. Quando eu olhei para o lado, ela falou assim: é você mesmo. Você pode vir aqui? Aí eu sei que eu me levantei e fui até ela, aquela senhora. E ela começou a me falar coisas. Eu acredito muito, eu digo sempre isso, eu não acredito em coincidência. Eu não acredito em obra do acaso, eu acredito nas coisas de Deus. A mulher começou a falar a minha vida e há pouco tempo atrás daquele dia eu tive um acidente de carro. Não teve nada com o meu carro, mas teve um carro que houve um capotamento de um carro que ele saiu era uma mão e era duas vias, uma indo e uma voltando.
O carro que estava aqui, houve um capotamento que ele fez assim, ó, passou pelo meu. Então, assim, faltou pouco para o carro dele colidir com o meu carro. Mas como ela ia saber disso? E ela falou. E eu não tinha comentado com ninguém, né? Eu tinha comentado na minha igreja, mas não tinha como aquela mulher saber em riqueza de detalhe. Que a revelação é isso. Deus, ele mostra que ele que está falando. Então a mulher disse, Deus te deu um livramento há dias atrás e tal, e começou a falar. E eu lembro que quando aquela mulher falou, foi uma experiência que marcou a minha vida. A experiência que mais marcou a minha vida foi essa. Eu lembro que quando ela falou, meu corpo paralisou. Sabe o que é você não ter reação? Ali foi uma revelação de Deus, porque tem revelação que não é de Deus. Mas ali foi uma revelação de Deus, por quê? Porque eu perdi o domínio do meu corpo. Eu não conseguia mexer o meu corpo. Aquela mulher falava e eu diante do altar, e eu lembro que eu só conseguia mexer os dedos dos pés assim, ó, e mais nada do meu corpo. E aquela mulher, ela me disse uma coisa. Ela olhou para mim depois de falar muitas coisas, ela falou assim, eu não sei o que você faz. Então ela não me conhecia. Ela disse assim, eu não sei o que você faz. Mas Deus manda te dizer que você vai rodar o Brasil inteiro e muitos países pregando a palavra dele. Vejo você viajando muito. Só que tem uma coisa, a sua voz chegará primeiro do que o seu corpo. E ela falou aquilo e eu fiquei paralisado. Só que nessa época não tinha YouTube. Eu nem sabia mexer no YouTube. Quando ela falou isso para mim, quero que você entenda isso. Eu nem sabia mexer em YouTube em nada. Então ela falou isso para mim, sua voz chegará primeiro do que o seu corpo. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, 3 dias com aquilo na minha cabeça, sua voz chegará primeiro do que o seu corpo. A internet, quando ela falou isso, não era... Eu estou falando de alguns anos atrás, né? 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Mais de 6 anos atrás isso, mais de 6 anos atrás. Você vai entender por que eu falei 2019. Aí ela falou isso, fiquei 3 dias com isso na cabeça. Sua voz chegará primeiro que seu corpo. O que é que Deus quis falar comigo? E aí, um belo dia, se você olhar aqui no canal do YouTube, está aqui para você ver. Um belo dia, eu estava na minha casa e Deus falou comigo. Entre no quarto e grave e faça a oração do Salmo 91 no celular. Se você olhar aqui no nosso canal do YouTube, a primeira oração do Salmo 91, a primeira, está exatamente assim, ó, dia 25 de dezembro, foi Natal. 25 de dezembro de 2019. 2019. E você está conseguindo ouvir o fundo, essa musiquinha? Pronto, é esse celular aqui, ó. É esse celular aqui que eu boto para ouvir o fundo. O fundo de vocês ouvirem o fundo de oração para eu orar. Em 2019, eu entrei no meu quarto com esse celular que você está vendo aqui. Esse celular. 2019 para 2020, só que tem 6 anos. Esse celular tem mais de 6 anos. Eu entrei, peguei esse celular. O celular, ele tem um gravador, né? Todo celular tem um gravador que você coloca para gravar. Então eu lembro que eu peguei o celular, esse celular aqui, esse celular, e eu coloquei assim perto de mim. E Deus foi entregando as palavras e eu fui começando a falar. Olá, que Deus e os céus te guardem. O Salmo 91, e acho que você já sabe de qual, porque você ouve sempre, né? E aí Deus me tocou e eu comecei a falar e eu orei ali, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Pronto. Eu não teve nada demais. Eu não fiz essa oração em um estúdio. Eu não fiz essa oração em um estúdio. Eu não fiz essa oração, nada. Eu só fiz colocar a voz num gravador de um celular que eu tenho até hoje, que é esse aqui, ó. Que é esse aqui. E exatamente dia 25 de dezembro de 2019 foi esse dia que eu fiz a oração. E aí eu cheguei
e pedi, né, para uma pessoa da nossa equipe colocar o fundo musical, como eu estou colocando aqui. Porque eu gravei a oração sem o fundo musical. Por exemplo, assim, ó, vou abaixar o fundo. Eu gravei assim, o Salmo 90, olá, que Deus e os céus te guardem. O Salmo 91, não é assim? É o salmo mais poderoso da Bíblia. Eu gravei sem o fundo. Aí depois eu pedi para uma pessoa da nossa equipe colocar o fundo. E aí eu falei para a pessoa, coloque essa oração no YouTube, porque Deus falou no meu coração para colocar no YouTube, mas eu não tinha nem ideia que aquilo era o cumprimento do que Deus usou aquela senhora para falar comigo. Eu não tinha ideia. Sabe por quê? Porque quando eu coloquei a oração, e existem várias orações do Salmo 91 no YouTube, você sabe disso. Existem várias orações do Salmo 91, várias. E eu botei a oração no nosso canal e esqueci. Quando foi no outro dia, tinha 1 milhão de visualizações. 1 milhão. Eu tomei um susto, eu olhei e falei, meu Deus, o que é isso aqui? 1 milhão de visualizações? E aí passou uma semana, 3 milhões de visualizações. E aí 4 milhões, 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões, 30 milhões, foi passando o tempo, 40 milhões, e pessoas mandando testemunho para mim, da Angola, do Portugal, olha, eu ouvi a oração do Salmo 91 aqui, e aí, na hora, Deus trouxe. Na hora, Deus trouxe. Quando as pessoas de outros países, que eu coloquei, como eu sempre coloquei a oração do Salmo 91, depois que eu coloquei a oração do Salmo 91, comecei a fazer orações aqui, né? E aí eu coloquei o número do testemunho. E as pessoas, na época não era nem número, as pessoas mandavam vídeos, não era nem mensagem, não era nem mensagem de áudio, era vídeo. E aí as pessoas começaram a mandar vídeos, né, de Massachusetts, de Portugal, Angola. Aí que eu falei, agora eu entendi. Aí a revelação. Aí Deus, ele me revelou a revelação. Sua voz chegará primeiro do que o seu corpo. Porque eu nunca fui na Angola. Eu nunca tive o prazer, mas um dia eu vou, de ir na Angola. E a minha voz já chegou lá. Eu nunca fui em Luanda, eu nunca fui em Portugal, nunca tive o prazer e a minha voz já chegou lá. Eu nunca fui nos Estados Unidos, a minha voz já chegou lá. Então aquilo que Deus falou se cumpriu. Hoje, esta oração, só essa oração que eu fiz, porque assim, todos os dias aqui entra o Salmo 91 e são milhares de visualizações, mas essa que eu fiz no dia 25 de dezembro de 2019 já passou de 100 milhões, para ser exato, mais de 130 milhões de visualizações. É como se fosse a metade do Brasil, ou que já tivesse ouvido essa oração. Só em uma oração. Fora que todos os dias entra a oração aqui do Salmo 91. Então, assim, aquilo que Deus falou e eu não entendi naquele momento, que Deus usou aquela senhora e ela disse, a sua voz vai chegar primeiro do que o seu corpo. Eu não entendi nada naquele momento. E Deus, ele preparou tudo, ele fez acontecer, porque hoje realmente eu vivo isso. A minha voz chegou em lugares que eu nem conheço. Quantas vezes eu ouço testemunho aqui de pessoas que são do Brasil, eu sou de tal cidade que eu nunca ouvi falar. Minha voz chegou lá. Então, assim, essa corrente de oração, essa rotina espiritual não foi algo meu. É um propósito de Deus, é um plano de Deus, é por isso que muitas pessoas são abençoadas. Eu creio que Deus conhece meu coração e Ele sabia a intenção do meu coração, que eu nunca iria aqui ficar falando de igreja, de religião, eu ia falar só dele. Eu creio que Deus, ele usa as pessoas que Ele quer, que Ele sabe, Ele conhece o coração. E eu acho que Deus me colocou aqui porque Ele sabe, que ele sempre soube, Ele é Deus. Desde o começo, que eu não ia falar aqui de placa de igreja, de religião, mas que eu ia falar somente dele. Então, eu queria contar esse testemunho porque hoje durante o dia, Deus falou muito em meu coração para eu contar esse testemunho.
Porque talvez não existe talvez nas coisas de Deus. Tem gente que está aqui que Deus está falando coisas no seu coração que você diz assim, mas como, o que é isso? Eu não estou entendendo. Qual forma? De como? Calma. Deus tem um meio. Às vezes você pensa que vem de uma forma, vem de outra. Às vezes você pensa, sabe, Deus fala assim, eu vou libertar o seu filho. E você olha para o seu filho e vê, aos olhos humanos não tem jeito, mas tem. Deus sabe como libertar. Deus fala assim, eu vou dar um jeito no seu relacionamento. Aí você olha e fala assim, não tem jeito, tem. Deus sabe dar o jeito. Deus sabe, acredite, Deus sabe fazer. Quem não sabe somos nós, mas Deus sabe fazer. Deus sabe como fazer. Eu lembro agora, eu ri agora porque eu estava no elevador um tempo desse atrás. Eu entrei no elevador, entrou uma pessoa da minha equipe e tinha uma senhora de cabeça baixa. Aí eu entrei, né? E aí quando eu entrei, eu falei assim, boa tarde. Aí quando eu falei boa tarde, ela fez assim, Bispo Bruno, ela estava com a cabeça baixa. Quando eu falei assim, boa tarde, ela falou assim, Bispo Bruno, ela levantou o olho, ela, meu bispo, tal. Ela conheceu pela voz. Só pela voz, quando eu falei boa tarde, imagine se eu falasse boa noite. Esse boa noite é conhecido, né? Eu lembrei do que uma ovelha falou, esse boa noite, todo dia a gente ouve esse boa noite na minha casa, bispo, todo dia a gente ouve esse boa noite. Então a minha voz chegou. Então muitas vezes Deus está falando algo para você que você ainda não está entendendo, mas confie, siga o caminho com Deus, busque a Ele, que Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Acredite. Amém? Eu vou orar. E como eu estou falando dessa promessa do Salmo 91, por que não orar o Salmo 91 nessa noite? E que venha ser bênção na sua vida. Amém? Que venha ser bênção na sua vida, na sua casa, na sua família. Mas antes eu quero ouvir testemunho. Inclusive, você que tem testemunho para contar, anote o número aí do WhatsApp, se você não tem, para mandar o seu testemunho, tá bom? O número é 71999279594. 71999279594. Tu vai mandar um áudio resumido, é um áudio de 1 minuto só, tá bom? 1 minuto e meio. E você vai dizer o seu nome, a cidade que você está me acompanhando e a graça que Deus te deu, tá bom? Vamos ouvir aqui, E até hoje eu tenho um celular. Foi com esse celular que eu fiz a oração do Salmo 91. Até hoje ele anda comigo. Vamos ouvir aqui. E é com esse celular, quer dizer, a minha equipe recebe o testemunho e manda para esse celular. Deus tem alguma coisa aqui com esse celular. Eu não abro mão desse celular aqui. Só vou abrir mão quando não tiver mais jeito. Né? Ele já tem 6 anos comigo. Só quando ele parar mesmo que não tiver mais jeito. Mas enquanto ele funcionar, eu tô usando ele. Vamos ouvir aqui. Eu sou do Rio de Janeiro. Eu conheci o Senhor através da minha mãe. Rio de Janeiro. Que me mandava os vídeos do Senhor. Em um dia, eu chamei o meu filho para a gente escutar a oração junto. Falei com ele, filho, vamos fazer um propósito. A gente orou por 7 noites, o Salmo 23 e o Salmo 91. Mesmo quando eu estava de plantão, ele me ligava, mãe, vamos começar a orar, e a gente colocava a oração junto. Ele em casa e eu no plantão do hospital, pelo um processo que eu tinha na justiça que estava 13 anos. Meu Deus. 3 anos parado. 13 anos. E no 6º dia do propósito, já teve movimentação no meu processo. Em seguida, quando acabamos o 7º dia, o Senhor começou o propósito de Daniel. E eu fiz todo o propósito de Daniel. E no 21 dias de propósito, eu recebi o depósito do valor integral do meu processo. Deus é fiel. Eu liguei para o meu advogado e ele falou assim, dona Cíntia, saiu e eles nem quiseram parcelar, eles pagaram logo tudo. Muito obrigado, meu bispo, muito obrigado por todos os ensinamentos, por tudo que a gente tem aprendido. Amém. Meu filho se surpreendeu
sabe? Com o poder de Deus, o poder da oração e o poder de uma mãe e um filho orar junto. É. Muito obrigada. Eu já disse que eu te Eu, amo hoje, eu te amo, meu bispo. eu também te amo, ovelha querida. Eu também aqui eu estava ouvindo o testemunho dela aqui e eu fiquei surpreendido com uma coisa, com a união dessa mãe e desse filho. Eu me arrepiei aqui agora. Eu fiquei surpreendido com a união deles, mesmo ela trabalhando, ele ligava para ela por chamada de vídeo ou ligação, não sei como era, vamos orar, não quebrava o propósito. Eu me surpreendi aqui com a união deles em oração e Deus fez um milagre. Inclusive ela fala da campanha de Daniel. Esse ano já tem data, viu, para a campanha de Daniel. Inclusive já estou falando sobre isso lá no Instagram. É dia 1º de julho, nós vamos ter a campanha de Daniel, que é a maior campanha de todas aqui de oração. Não existe uma campanha que eu faço aqui que tenha mais testemunhos do que a campanha de Daniel. Inclusive, eu já estou aqui, ó. Tá aqui já, ó. A minha caderneta já está aqui, ó, desse ano, ó. A minha caderneta da perseverança já está aqui. Dia 1º de julho. Julho é mês 7, né? O número da perfeição. Então, Deus confirmou no meu coração que esse ano seria em julho. Então, se prepare, porque serão 21 dias de campanha e vai ser muito forte na oração do dia, tá bom? Estou falando muito isso no Instagram. Vamos ouvir mais um. O meu nome é Giovana, eu sou da cidade de Catalão, Goiás. Goiás. E eu venho deixar o meu testemunho. Meu filho, num erro médico, ele perdeu a audição dos 2 ouvidos, Meu Deus. 82% de cada ouvido. Meu Deus. E aí teve a campanha do Éfata. No primeiro dia na campanha eu coloquei o nome dele em todas as campanhas, colocando, orando. E no primeiro dia eu não lembrava que ele tinha um exame para fazer. Fiz a campanha até meio-dia, tudo. E quando foi 2 horas da tarde, ele teve o exame, o retorno. Me ligaram falando, 2 horas é o retorno do Lorenzo. Nós fomos no retorno e quando chegamos no retorno, fez o exame e na hora do exame descobrimos que a audição dele voltou 100% nos 2 ouvidos. Meu Deus. Quero agradecer as orações, quero agradecer o Senhor, em primeiro lugar a Deus, né, que enviou o Senhor. Meu e eu já te Deus. disse que te amo hoje. Muito obrigada pelas orações. Qual o meu salmo, bispo? Ovelha querida, o Senhor manda te dizer que o teu salmo é o 91, viu? Que testemunho lindo. Muito, muito forte. Essa campanha do Éfata também, ela é muito forte. Inclusive, deixa eu falar aqui uma coisa para as ovelhas que pedem o salmo lá no meu Instagram. Eu respondo muito mais no Instagram. Que eu falo para vocês, em vez de você perguntar no direct, porque no direct quase não dá para eu ver, porque é um atrás do outro, trava. Então, se você, para que venha dar certo e consiga responder o salmo da sua vida, você vai sempre na postagem, tem lá a postagem. Sempre na última postagem você escreve qual o salmo da minha vida. Ali é mais fácil para mim, porque eu vou subindo e vou respondendo um por um, tá bom? No direct trava, eu não consigo ver todas as mensagens, tá bom? Tá certo? E hoje, terminando aqui, eu vou para o Instagram responder de novo muitas ovelhas o salmo, porque eu não respondi ainda. Vamos ouvir o último testemunho. E eu vou orar o salmo 91. Dia, bispo. Eu sou de Goiás e eu quero Goiás. contar meu testemunho do Salmo 23. É que no dia de eu fazer esse ato profético, eu não tinha dinheiro. Aí eu pedi para uma filha minha que mora em do outra cálice. cidade fazer o Pix para mim, que depois eu devolveria o dinheiro para ela. Aí ela fez o Pix, mandou o comprovante para mim. Na hora da oração, o Senhor falou que se a gente tivesse alguma pessoa da família que estivesse passando por uma situação muito difícil, a gente poderia fazer esse ato profético no nome dessa pessoa. Aí assim eu fiz, apresentei minha filha que mora em outro estado, que estava desempregada já tinha um tempo. Apresentei para Deus, ergui o aparelho, né, para o céu, e apresentei. Aí, como foi na segunda-feira, eles ligaram para ela comparecer lá. Que ela não tinha só passado na entrevista, mas como que ela tinha sido já contratada. Meu Deus. E aí ela já começou a trabalhar ontem, dia 29 de abril de 2025. Aí eu quero agradecer muito a Deus, agradecer muito o Senhor por toda a direção, por todo o ensinamento. E que Deus abençoe muito a vida do Senhor. E eu já te disse que te amo hoje. E qual o salmo da minha vida? Ovelha querida, o Senhor manda te dizer que o teu salmo é o 17. Anote aí para depois você ler, tá bom? Deixa eu apagar aqui o testemunho para não ouvir de novo.
E, como eu falei, daqui a pouco eu estou indo para o Instagram responder mais salmos. Tem muitas ovelhas que falam, o senhor não respondeu o meu salmo ainda. Tenha paciência, por favor, com seu bispo. Tenha paciência, não fique chateado com seu bispo. É muita gente perguntando, mas eu vou responder, tá bom? Preparar aqui para colocar aqui já o fundo de oração. O fundo de oração. Vamos orar o Salmo 91, né? Foi através dessa oração que Deus fez um cumprimento muito grande, onde tem milhares, aliás, milhões de vidas sendo abençoadas. E nós vamos agora, com muita fé, orar o Salmo 91. Vamos orar? Colocar o fundo de oração. Aleluia. E gostaria que você, com muita fé no seu coração, declarasse, repetisse comigo o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-ás com suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Ergue uma das suas mãos e declare, eu recebo todas as bênçãos, proteção e livramento do Salmo 91. Ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo o sempre. E você diz amém. Diga graças a Deus, glória a Deus. Eu creio que essa oração já abençoou você, sua casa e a sua família. Quero que você compartilhe com todos da sua família, com todos da sua casa, parentes, amigos queridos. Quem receber essa oração através de você estará recebendo uma grande promessa da parte de Deus e que essas bênçãos voltem em dobro para a sua vida. Daqui a 5 minutos estou indo para o meu Instagram Bispo Bruno Leonardo. Vou lá responder. Você pode perguntar na última postagem qual o salmo da minha vida, que eu vou responder o máximo de pessoas possíveis. Tá bom?
Eu já te disse que te amo hoje, te amo, ovelha querida, até a meia-noite.